Abertura. Fundo azul. Linha branca horizontal se divide em duas e forma um quadrado que logo se desfaz. Círculo se divide horizontalmente em outros coloridos e se desfazem. No centro, repórter Justiça. Câmera foca em pés sujos caminhando com chinelos numa calçada. Homem caminha na rodoviária de Brasília. Ninguém. Eu moro em qualquer lugar. É inspirado na letra de Renato Russo que Antônio descreve o dia a dia dele. Já são 15 anos vivendo nas ruas de Brasília. Viver na rua. Antônio dos Santos Cardoso, Amanheceu o dia, desempregado. você é gato, o rato tem que correr. O ex-carteiro fez da rodoviária moradia. Veio parar aqui depois da morte da mãe. Gastou os R$8 mil que recebeu de herança com bebidas e outras drogas. Eu fiz uma infeliz escolha. Era para me ter minha casa, quem sabe ter um Fusca. Torrei o dinheiro, esbanjei o dinheiro e fiquei na rua. As atitudes resultaram na perda da confiança da ex-mulher e dos 2 filhos. E se pudesse voltar atrás... Eu ia comprar meu lote, comprar o cimento, a colher de pedreiro, a desempenadeira, ia comprar o lote e ia construir minha casa. Ia construindo devagarzinho, porque eu sou pintor, sei mexer com massa. Antônio se junta Fernanda a pelo Mulher, menos de outras Brasília, 100 DF. mil pessoas que, segundo estimativas, vivem hoje em situação de rua no país. Mas esses dados são imprecisos. Para saber a quantidade exata desses homens e mulheres, a Defensoria Pública da União entrou com uma ação civil para que as informações passem a ser computadas pelo IBGE a partir do censo de 2020. O Instituto alega que não tem metodologia para isso. E, por enquanto, o que vale é a decisão favorável da Justiça para essa inclusão. No Brasil, a gente computa quantas Renan cabeças de Vinícius gado Souto tem. Maior, Como é que a gente não vai defensor público da computar União. pessoas em situação de rua? Se é um cidadão, ele tem que ser computado, porque a partir dali, você sabendo quantas pessoas são, você vai poder pensar uma política em nível nacional para realmente incluir essas pessoas em diversos programas sociais e dar acesso à cidadania a essas pessoas. Eles não têm moradia. Luiz Otávio Teles eles Assunção, não têm, sociólogo. muitos deles não têm documento, né, documento de identidade, etc. Carteira de trabalho, menos ainda. Trabalho de subemprego, trabalho extremamente precário. Então, mesmo até para a pesquisa, isso dificulta, essa mobilidade dificulta muito o processo. A expressão pessoa em situação de rua revela uma transitoriedade e tenta não estigmatizar esse público antigamente chamado de morador de rua. Quando a pessoa está em situação de rua, ela simplesmente não brotou da rua. Ela está numa situação, algum processo causal que fez com que ela passasse a estar em situação de rua. Então isso é fundamental para a gente não naturalizar, não olhar para a praça e ver alguma pessoa em situação de rua e achar que é uma coisa normal, que é da natureza dela. Não, algum processo fez com que ela passasse a viver nessa situação. Um processo que, segundo Luiz Otávio, mostra a cara de um Brasil que se desenvolve cheio de desigualdades. O processo é patológico. As cidades, essas grandes cidades, elas não estão crescendo, elas estão inchando. O que significa dizer que estão inchando? Elas são patológicas, elas são anômicas nesse sentido de você não ter saúde, você não tem habitação, você não tem emprego. Então, caramba, para onde que as pessoas vão? Como eu não tenho, quer dizer, possibilidades, eu tenho que comer, eu tenho que vestir, eu tenho que sobreviver à fome, ao frio. Bem, vou para debaixo da marquise, vou debaixo da ponte. Né? Minha possibilidade de viver, vou catar lixo, vou pedir esmola. Sem opção, Daniel veio de Goiás com a mulher e a sogra tentar uma vida nova. Só que a esperança de oportunidades logo se transformou em incerteza em relação ao futuro. Sonhos de vir para cá, arrumar um serviço, passa medo, passa certeza, dificuldade, tudo. Daniel Nascimento, desempregado. Tenta de todo jeito, mas sempre tem uma dificuldade, né? Os problemas são ainda maiores porque a Adriene está grávida de 8 meses. Sente frio, fome e muita dor. Não bastasse isso, ainda enfrenta olhares tortos de muita gente. Aí tem gente que olha pra gente e acha que a gente tá porque quer. Adriene Lúcia da Silva, desempregada. Na rua. Mas não é, a gente não tem serviço, não tem nada, então... Entendeu? E é isso. E aí a gente espera o povo da abordagem, eles falam que vai vir, nada. Entendeu? Para a dona Vera, que nunca tinha passado por tanto aperto, o jeito é ter fé de que dias melhores virão. Eu confio só em Deus, mais ninguém. Que Ele pode resolver nosso caso. Vera Lúcia da Silva, aposentada. É só Ele. Defensores públicos espalhados pelo país tentam resgatar a dignidade dessas pessoas.
Renan, por exemplo, faz um trabalho educativo nas ruas. A defensoria ela tem que fazer essa mediação para Soto tornar Maior, o que está defensor previsto público na da União. Constituição, nos tratados internacionais de direitos humanos em realidade. E só indo para a rua realmente vai poder ser efetivada a Constituição da República. Só pela rodoviária de Brasília passam 720 mil passageiros por dia. Por aqui também circulam cerca de 30 pessoas sem teto e que buscam um canto para se abrigar. A Daniela, numa bicicleta, carrega tudo o que tem. Aos 22 anos, a boliviana deixou Cochabamba porque não via assistência social no país. Hoje, sente o perigo das grandes cidades. As cidades grandes, Daniela a capital, Camacho, é muito perigoso desempregada. às vezes. Mas eu tenho pessoas que ficam perto de mim, que cuidam de mim também. Isso me dá uma segurança a mais. Já seu João Carlos perdeu o emprego, casa, tudo. Só queria resgatar a dignidade. Mas sequer consegue ajuda nesse sentido. É horrível, uma vergonha. Eu nunca fui uma pessoa de ser um indigente. João Carlos dos Santos, desempregado. Você sente o que? Um mendigo, um indigente? Um país rico, que nem eles dizem que é um país rico, e a pessoa, um trabalhador, virar indigente por falta de apoio das suas autoridades. Isso deu uma vergonha. Aqui é uma área pública, nós não podemos Josué proibir Martins, ninguém que venha para cá. administrador da Porque esse rodoviária. espaço aqui foi feito para o público, foi construído para o público. Então nós temos políticas públicas que a gente está desenvolvendo aqui nessa região. O decreto 7.053 de 2009 institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua. Entre as diretrizes, determina a promoção dos direitos civis, políticos, sociais, culturais e ambientais. A política tem como objetivo assegurar o acesso amplo, simplificado e seguro aos serviços e programas que integram, por exemplo, as políticas de saúde, educação, previdência e assistência social. Tem que tomar cuidado com essas políticas, porque muitas vezes as políticas públicas, elas têm um caráter às vezes, muito assistencialista. Luiz Otávio Teles Assunção, e não é dessa maneira sociólogo. que você resolve. Por exemplo, campanhas como a campanha da fraternidade, campanha do agasalho na época do frio. Ok, mas isso não resolve o problema. Eu acho que o problema central, nós estamos falando de distribuição de renda que a gente está falando. Nós estamos falando de crescimento de emprego. Nós estamos falando de divisão de classes extremamente perversa, onde uma minoria muito reduzida tem acesso aos bens, aos serviços, e a maioria não tem. Nós estamos falando de distribuição de renda mesmo, nós estamos falando. E eu acho que o Estado tem um papel muito importante nesse processo. O Estado tem um papel muito importante, ele tem que cumprir esse papel, porque isso não vai vir pela iniciativa privada, isso não é geração de lucro, isso é geração de bem-estar social, de uma sociedade mais justa, e aí é o papel do Estado, não tem a menor dúvida, ele cumprindo a sua função de bem-estar social, ele enfim, pelo menos teoricamente é feito para isso. O Carlos, que há 1 ano e meio perambula pelas ruas de Brasília, pede não só um olhar governamental para a questão. Acima de tudo, busca oportunidade para sair dessa vida. Se o povo tiver o coração mais Carlos humilde, nosso país não vai para frente quando alguém dá desempregado. a oportunidade. E eu preciso dessa oportunidade. Carlos dorme em colchão na rua. Homem em situação de rua olha para frente. Na tela, em preto e branco, homem dorme ao chão. A tela lentamente escurece. A gente continua falando sobre esse assunto no próximo bloco. Daqui a pouco, a repórter Fernanda Tavares conta a história de gente em situação de rua que sofreu violência. Só em 2018, o Disque 100 recebeu quase 900 denúncias de violações de direitos dessas pessoas. Não saia daí que o repórter Justiça vai para um rápido intervalo e volta já. Vinheta do programa. No centro, repórter Justiça. Vinheta do programa. No centro, repórter Justiça. Homens em situação de rua. Um caminha com sacola de lixo no ombro, outro com um carrinho de supermercado. No segundo bloco do Repórter Justiça, a gente continua mostrando histórias de quem fez da rua um lar. Imagens em sequência. Homem está sentado no chão. Outro homem come no meio-fio. Homem dorme no chão. Este é o Salustiano, 35 anos. Quando adolescente, saiu de casa e foi morar na rua. Ganhava vida como camelô no centro de Brasília e ainda ajudava a mãe financeiramente. Depois de 20 anos vivendo assim, veio a vontade de ter um lugar para morar, um canto seguro para dormir. Não é questão nem só da Salustiano estrutura Batista, física, mas auxiliar assim, de escritório. uma coisa mais emocional, né? Que quando assim eu estava com tempo na rua, eu falei, não, quer saber, eu vou estudar.
naquele desejo de aprender alguma coisa ali, para mim poder ter um emprego e assim alugar um lugar para mim morar. Na época, ele montou um acampamento debaixo dessa árvore e a cada dia era uma surpresa. Logo cedo, ele saía para trabalhar e quando voltava à noite, ainda lidava com mais problemas, a violência e o tráfico de drogas. A rua é imprevisível, né? Acontece de tudo na rua, então você fica meio que dorme meio com o olho aberto e outro fechado. A preocupação de quem mora na rua Fernanda se Tavares, justifica Brasília, pelos DF. números divulgados pelo governo. Somente no ano passado, o Disque 100 recebeu 900 denúncias de violações de direitos humanos das pessoas que vivem em situação de rua. Carlos Alberto Ricardo, coordenador-geral de População em Situação de Risco, MDH. Violência psicológica, 20%. Violência institucional, que ficou com 18% e 13% para violência física. A negligência ali ela se dá em diversos aspectos, mas principalmente a negligência no acesso a serviços públicos. Né? Então a pessoa tenta um serviço de saúde, na assistência social, um atendimento jurídico, os vários serviços públicos, né, de acesso ao cidadão. Essa parcela excluída da sociedade conta com assistência social por meio dos centros de referência especializados para pessoas em situação de rua. Na assistência social nós temos CRAS, CREAS e Centro Pop, todos três são centros de referência. O CRAS ele é mais na lógica da prevenção, o CREAS quando já tem violação de direitos e o Centro Pop, também é um centro especializado, ele é específico para a população em situação de rua. Mesmo assim, o acesso a direitos básicos, algumas vezes, ainda é negligenciado. Eles estão destituídos de direitos civis, de direitos políticos. Luiz Otávio Teles Assunção, sentido, sociólogo. Né? De votar, de se associar. Você não tem essa, você já teve uma tentativa de associação de moradores de rua e tal, mas muito precário, extremamente precário. Apesar dessa difícil realidade, Salustiano não desistiu. Passou longe do crime, das drogas e conseguiu um emprego. A autoestima da gente vai mudando, entendeu? Salustiano Batista, não é só auxiliar de escritório. Mais da matéria, do dinheiro ou da casa, não. É uma questão que você vai vendo, não, poxa, se eu estou num lugar fechado à noite e tal, seguro, é melhor para mim, entendeu? É uma coisa que você vai descobrindo, assim, o que é melhor para você. Hoje é auxiliar de serviços gerais neste escritório, no centro de Brasília, que produz eventos culturais. Trabalha de tarde e estuda de noite. Depois vai para casa, alugada a 30 quilômetros de distância do trabalho. Uma rotina repleta de atividades, do jeitinho que sempre sonhou. A gente tem que dar valor, né? Assim, porque no meu caso eu estou dando valor. Eu vi outras pessoas que tiveram oportunidade, mas não abraçaram, né? Porque é poucas vezes que você tem uma oportunidade dessa, né? De alguém confiar em você, ainda mais você estando na situação de rua, né? Porque para muita gente assim, que tem preconceito, todo morador de rua é ladrão, todo morador de rua, mas tem uma minoria aí que precisa de um apoio, né? Um incentivo, entendeu? Só isso para ele sair da rua. A inserção no mercado de trabalho é uma preocupação do governo, mas o preconceito ainda é um obstáculo para os projetos sociais deslancharem. Isso impacta tanto que às vezes isso dificulta Carlos Alberto para os Ricardo, gestores MDH. criarem políticas públicas, porque por preconceito às vezes acredita que a pessoa não tem condições de acessar determinada política, que ela não dá conta, que aquilo não é adequado para ela por puro desconhecimento. E este preconceito, muitas vezes enraizado, causa transtornos e traumas irreparáveis. A gente não pode categorizar a população de rua como sendo Ana Luísa Coelho Moreira, só todo psicóloga. mundo que está na rua tem sofrimento psíquico ou não, ou é agravado ou não. Isso vai depender muito da própria trajetória, como que essas pessoas tiveram até chegar nas ruas, inclusive pelo tempo de rua, pelas relações que têm. Né? Então, assim, essa questão do sofrimento psíquico, ela é forte, ela é muito presente, mas muitas vezes é agravada pela própria situação que a rua muitas vezes coloca aquela pessoa. A psicóloga ainda diz que sair da rua, mesmo através de um projeto social,
é complicado para quem viveu anos de extrema vulnerabilidade social. Para ela, pode causar um sofrimento dela estar, né, naquele novo lugar, mesmo ela estando satisfeita dentro de casa, com uma casa nova agora, mas também com algumas coisas, algumas perdas que ela vai ter. Tudo tem que ser um processo, né, até pela própria educação financeira, até pelo próprio sentimento de pertença, que aquilo realmente é dela, né? Imagina alguém que foi privado de tantas coisas, tantos bens materiais e afetivos, de repente está dentro de uma casa. Né, até pela construir aquela noção de pertencimento, de que ela merece, inclusive, estar ali, que é um direito dela, né? Então, eu acho que tudo isso envolve esse processo de se sentir em casa. Depois de tudo que mostramos, vale lembrar que há várias maneiras de ajudar, e não só com dinheiro. Tem uma pessoa em situação de rua perto da sua casa, perto do seu trabalho. Carlos Alberto Ricardo, Tenta MDH. conhecer um pouco da história de vida daquela pessoa, do que se passa ali, de quais são as necessidades dela. E às vezes a pessoa não pode ajudar diretamente, mas tem um serviço público que ela pode acionar, como por exemplo o serviço de abordagem, que vai até onde a pessoa está. Homem coloca disco numa vitrola. E veja a seguir a história de um morador de rua que viveu no mundo da criminalidade e mudou o rumo da sua história. Hoje, trabalha para ajudar pessoas que vivem nessa situação. E mais, uma revista sobre cultura que é vendida exclusivamente por ex-moradores de rua. Fique aí que nós vamos mostrar tudo. Vinheta do programa. No centro, Repórter Justiça. Vinheta do programa. No centro, Repórter Justiça. Terminal rodoviário. Homem dorme no chão. Transeuntes passam. Pessoas dormem no chão. Eu já nasci na rua, né? Minha mãe me abandonou em São Paulo, na Vila Mariana. Rogério Barba, produtor cultural. E ali alguém me pegou e me levou para um orfanato, na Fundação do Bem-Estar do Menor. Isso na década de 70. Imagem da rodoviária de Brasília. Quando eu fui transferido para um outro orfanato, né, que eu fui para Cajuru, eu tinha que ter um nome, né, eu tinha que ter um registro, e aí um juiz me deu meu nome. Rogério Soares de Araújo nasceu em 23 de agosto de 1971, só consta isso. Esta é a única memória que o Rogério, mais conhecido como Barba, tem da infância. Ele teve uma vida cheia de restrições e dificuldades. Na adolescência, decidiu sair do abrigo onde morava para tentar trabalhar. E foi aí que começou uma longa trajetória pelas ruas. Isso em 1987, 86, 87. Nisso eu entro no mundo do crime e eu chego, levo um tiro e nisso esse tiro eu acredito que me tirou do mundo do crime, onde eu retorno para o orfanato, para São Carlos, e ali eu começo a procurar trabalho e eu encontro um trabalho numa rádio. E eu fui morar dentro da rádio, porque a rádio tinha uma casa para as pessoas que trabalhavam lá. E aí, com o tempo, foi onde eu me aprofundei muito mais nas drogas e no álcool e eu perdi o trabalho. Então, em 90 começa a minha trajetória de rua, né? Que aí eu perco o trabalho e fico sem rumo, perdido e vou morar na rua. Em pouco tempo, Barba se viu entregue às drogas e ao álcool. Imagem de perfil de Rogério Barba. Eu tive 14 internação, eu consegui vencer nessa última, entendeu? E venho vencendo a cada dia. É o que me tira da rua. O que me faz eu me afastar da rua é eu sair para fazer esse tratamento sobre as drogas e o álcool. Porque a rua está muito ligada à droga e o álcool, entendeu? E eu acredito que se eu não tivesse saído das drogas e do álcool, eu estava na rua até hoje. E se amanhã depois eu vim voltar a usar droga e álcool, eu vou para a rua também, entendeu? É uma ligação muito forte que faz, é uma associação muito forte que tem a rua e a drogadição e o alcoolismo, entendeu? É uma coisa de miséria, é uma coisa de destruição. Barba procurou atendimento médico inúmeras vezes. Repórter Fernanda Tavares, Brasília, DF. De rua e não apresentar os documentos, teve ajuda negada em diversos hospitais. Mas com a Lei 13.714 de 2018, o Sistema Único de Saúde fica obrigado a dar suporte a essa população, mesmo que não seja apresentado o comprovante de residência ao dar entrada nas unidades hospitalares. Barba comemora a mudança na legislação. Ele acredita que as políticas públicas voltadas para essa parcela da sociedade ajudam e muito, principalmente na recuperação.
E foi assim que o produtor conseguiu vencer na vida. Ganhou um emprego, venceu o vício e hoje tem um teto para morar. Eu falo para todo mundo que eu sou um cara abençoado, entendeu? Porque eu me encontro desempregado. Eu não sei o que seria de mim se eu não tivesse o apoio da sociedade. Então hoje eu moro aqui, entendeu? Ele me acolhe aqui, eu vivo aqui, quer dizer, eu acho que tudo é questão daquilo que a gente planta. Mas eu ainda volto a falar, se eu estivesse nas drogas e no álcool eu não estaria aqui. Entendeu? Então a gente vai colher aquilo que a gente plantou. E o que eu falo para todos na rua, entendeu? A sociedade, principalmente em Brasília, a sociedade ela quer ajudar. Ela quer ajudar. Só que às vezes ela não sabe como ajudar. E assim, é difícil você ajudar uma pessoa que está lá numa drogadição muito alta. Se eu quero uma mudança, eu acho que essa mudança tem que partir de dentro de mim. Só que não é fácil. A gente fala assim, às vezes, as pessoas falam, então é só a pessoa sair da rua que o problema dela está resolvido. Sim, mas não é fácil o cara sair da rua. Pode até não ser fácil, mas o Repórter Justiça vai mostrar agora que tudo é possível quando se tem garra e determinação. Homens e mulheres vendem revistas a pessoas na rua. Esta é a revista Traços, uma publicação repleta de histórias sobre a capital do país. A diagramação é feita para chamar a atenção do leitor. O material é vendido exclusivamente por pessoas que já moraram na rua e que estão inseridas em programas sociais do governo. Assim que conseguem a oportunidade, elas saem da situação de extrema vulnerabilidade e viram uma espécie de porta-voz da cultura. Pessoas com colete da Traços mostram a revista, caminham e conversam com clientes. E sabe o Barba, que nós mostramos há pouco? Ele foi o primeiro colaborador da revista. Ser um porta-voz da cultura muda completamente o paradigma de vida daquela pessoa. Primeiro, ele recebe 2 cursos de formação, ele recebe o colete, ele recebe as primeiras 20 revistas, a gente designa uma rota de venda onde ele pode passar, um não pode invadir a rota de venda do outro. A partir daí, ele começa a ser acompanhado. Ele tem reuniões formativas quinzenais que são obrigatórias para se manter no projeto. Ao fim dessa jornada, ele tem que ter evoluído em moradia, Ellen Cris Bass, coordenadora da revista Traços, pessoais, em mobilidade, em educação e no mercado de trabalho. A intenção é que cada vez mais ele saia e quanto mais rápido ele sai da Traços de volta para o mercado de trabalho, maior é a nossa taxa de sucesso. Os resultados são positivos. Nesses 3 anos e meio, 157 pessoas saíram da situação de rua trabalhando através do auxílio da cultura no Distrito Federal. Se a gente for dividir, é uma média de 1 pessoa por semana. O porta-voz da cultura, ele não está ali te pedindo nada, ele não está pedindo para você ajudar, ele está te oferecendo um serviço. Ele chega te oferecendo o que tem de melhor da cultura em Brasília. O colecionador, ele é grato por aquilo. Então, ele investe aquela ótica da pessoa que está numa situação de extrema vulnerabilidade e coloca essa pessoa numa posição de empoderamento. A dona Leandra teve a oportunidade de voltar ao mercado de trabalho com a revista. Ela foi convidada a participar do projeto 2 dias antes de sair de uma casa-abrigo. Eu estava sem perspectivas, a sociedade já havia me excluído. Leandra Neiva, porta-voz da cultura. Não ter experiências comprovadas em carteira, né, para poder arrumar um emprego, porque eu tenho capacitações, entendeu, profissionais, porém o mercado de trabalho me excluiu totalmente. Eu falei, revista, cultura, acho que isso não é para mim não, moço. E nisso foi quando eles falaram, se dá a oportunidade de participar da reunião, conhecer pelo menos. Pois não, eu me dou a oportunidade sim. Fui, me deu a oportunidade de conhecer o projeto, conhecer a revista. Me enamorei à primeira vista, quando eu conheci um pouquinho melhor depois que eles apresentaram o projeto e a revista. Saí para fazer as primeiras abordagens de vendas. Hoje, ela se orgulha de fazer parte do projeto e ganhar o próprio dinheiro com dignidade. Pago meu aluguel, minha alimentação, remédios, que às vezes acontece de dar uma gripe forte, como recentemente, exames, né, na rede pública, às vezes falta algum reagente para fazer exames, pude pagar um examezinho particular já,
exame das vistas, já estou providenciando para fazer meus óculos e muitas outras coisas necessárias, básicas para um ser humano, a revista Traço supre. E eu estou fazendo até um projeto e começar a materializar esse projeto também. O Rubens também é um porta-voz da cultura e campeão de vendas. Morou a vida toda na rua. Com o salário do trabalho, chegou a alugar uma casa, mas desistiu na primeira semana. Não se sentia pertencente ao espaço. Mesmo assim, se diz muito feliz por ter um emprego e levar a vida que tem hoje. O senhor está feliz hoje? Rubens Santana, porta-voz da cultura. Muito feliz. Por um motivo, por causa que você pode andar no meio da sociedade, né? De cabeça erguida, tranquila, trabalhando, ganhando seu dinheiro suado e vivendo dignamente. Pessoas conversam e cumprimentam Rubens. Imagens dos blocos anteriores aparecem na tela. O Repórter Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Visite também a nossa página na internet, tvjustiça.jus.br. Quer enviar uma sugestão de reportagem? Então anote aí o e-mail, é reporterjustiça@stf.jus.br. Obrigada pela companhia, até a próxima e tchau. Créditos do programa. Direção, Tiago Oliveira. Produção, Ana Paula Falcão e Marcela Luiza. Reportagem, Fernanda Muilaerte e Fernanda Tavares. Edição de texto, Fernanda Muilaerte e Mariana Xavier. Cabelo e maquiagem, Kellen Matheus. Figurino, Thalita Oliveira. Cinegrafia, Lázaro Filho e Luiz Guilherme. Assistência técnica, Carlos Ferreira e Kleber Leite. Edição de pós-produção, Guilherme Oliveira, Patrick Gomes, Rafael Pinheiro e Tiago Maia. Videografismo, Lucas Matias. Núcleo de programação, Rosa Wazen. Núcleo técnico, Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas, Soraya Fonseca. Supervisão, Coordenadoria de TV e Rádio, Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização, TV Justiça 2019. Audiodescrição, Visuáudio. Narração e roteiro, Ana Luísa De Franco.